Boa noite a todos. Uma boa noite também a todos que nos acompanham na internet. Que Jesus continue iluminando o caminho de cada um de nós e que nessa noite nós possamos nos sentir dentro dessa vibração amorosa, de paz, de tranquilidade, para que consigamos realmente sairmos ainda melhores do que aqui chegamos. O tema da noite, ele gira em torno do relacionamento entre pais e filhos e vai abordar especificamente a força do exemplo na educação dos nossos filhos. O que normalmente nós, quando estamos aqui na Terra, encarnados, vivendo essas experiências, ora pai, ora filho, nós não nos damos conta de pensar no futuro e imaginar o que nós vamos deixar aqui quando partirmos para o mundo espiritual, ou seja, no momento do desencarne. É mais comum que nós pensemos o que nós vamos levar daqui, ainda que seja algo positivo, quando se tratando de virtudes, de conhecimentos, de culturas. Quando nós pensamos nesse tipo de conteúdo que nós poderemos levar daqui, tudo bem, porque sabemos que o carro, a casa ou qualquer coisa do gênero, a esposa, o filho, isso nós não levaremos no momento do desencarne. Mas pensar no contrário também nos faz humanos, nos faz cidadãos, nos faz conscientes de que somos partícipes de um mundo e que dele nós estamos usufruindo sim para a nossa evolução, mas que nele nós também podemos contribuir com as nossas pequenas parcelas diárias. Então pensar no que eu vou deixar neste mundo se faz necessário. E algo muito importante que nós poderemos deixar aqui é, sem sombra de dúvidas, a imagem, o exemplo das ações, dos pensamentos que nós formos desenvolvendo ao longo dos dias em que estamos nos relacionando com as pessoas da nossa família, da sociedade. É importante que saibamos aos poucos, através dos bons exemplos, deixando um pouco de nós, do nosso lado mais positivo aqui para aqueles que vão dar sequência a essa evolução do nosso planeta. Então, lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Simeão, ele vai trazer uma referência logo no título do seu pequeno trecho que deixa para nós como ensinamento, um título que vai nos chamar bastante atenção e que dá para fazer uma correlação muito legal com o tema de hoje. O Espírito Simeão coloca o seguinte título: Reconhece-se o cristão por suas obras. Fazendo um paralelo, utilizando-se de um método intuitivo com o tema de hoje e com essa frase do Espírito Simeão, nós poderemos dizer que reconhece-se a educação de um pai pelo comportamento do seu filho. É na imagem do filho, nas suas ações, naquilo que ele faz, que nós conhecemos como pode ter sido a educação dos pais. Embora o filho seja uma individualidade. Essa é uma certeza que o Espiritismo nos traz de forma impactante. Nossos filhos são espíritos imortais, assim como nós, e trazem as suas bagagens. Só que a educação que o pai dá ao filho influi de maneira muito forte na caracterização desse ser de agora, ou seja, desta identidade, deste caráter
que deve se formar nesta encarnação. O espírito, sim, traz de passado aqueles pontos positivos e negativos que ele mesmo angariou. Mas tudo isso, somado à forte presença da influência do pai e da mãe na vida dele, vai trazer resultados bastante positivos, talvez nulos ou até negativos. O importante é que nós saibamos que, embora a individualidade do ser, a permuta dessa relação é realmente grandiosa, é realmente magnífica. Então, a partir disso, nós vamos dar uma passada no livro Caminho, Verdade e Vida. Lá no capítulo chamado Educação no Lar, o Espírito Emmanuel, ele vem nos trazendo uma informação que pode, já de cara, fazer com que nós abramos os olhos acerca desse cuidado que o pai deve ter ao influenciar o filho. Porque cada dia estamos influenciando os nossos filhos. A todo momento, esses dois olhinhos funcionam como câmeras que não cessam em nenhum momento. Suas baterias, suas pilhas estão gravando tudo. E é nesse momento que nós precisamos, já de início, nos ater à sua importância, a importância da nossa responsabilidade perante aos filhos. Emmanuel diz que os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. O filho, sim, tem as suas escolhas. Ele pode tanto escolher o bem como pode escolher o mal. Mas o pai vai contribuir de maneira realmente intensa na construção desse caráter. E com o amor que é oriundo de uma nascente muito límpida, quando se fala da relação de pai para filho, de mãe para filho, o amor, nesse caso, influencia de maneira realmente edificante, de maneira a transformar uma existência de um espírito que precisa agora da orientação no bem, que precisa realmente alterar o seu curso com relação às suas caminhadas pretéritas. Então os pais são importantes e a sua educação realmente pode fazer a diferença. Emmanuel diz que a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Então ser pai é uma missão em cooperação com Deus. Imaginemos que missão incrível! Hoje, se nós recebermos uma responsabilidade, imaginemos a pessoa que nós mais admiramos no planeta. Pode ser um artista, um ator, quem sabe um daqueles mais famosos. Hoje em dia os jovens estão nessa era Marvel, onde só se fala em Vingadores. Quem sabe o personagem do Capitão América é aquele que mais lhe chama a atenção. Se você recebesse uma tarefa em conjunto com o Capitão América, aquele que você ama, que você idolatra, não seria nada parecida com a tarefa de ser pai. Porque a tarefa de ser pai é uma missão em cooperação com Deus. E tudo que é em cooperativa, existe o interesse dos dois lados. Se nós temos de cumprir a nossa parte, Deus também tem interesse que nós cumpramos. Às vezes cobramos de Deus que Ele faça a parte dele, Ele sempre está fazendo a parte dele. É questão de ótica nossa mesmo, normalmente equivocada. Pensar que Deus não faz a parte dele. Faz e muito bem, diga-se de passagem.
Porém, esse nosso sócio nessa missão, ele espera muito de nós. Ele espera que essa missão que foi confiada a cada um de nós pais seja executada da forma mais intensa, mais imersa possível, que realmente nos entreguemos e não deixemos de lado para qualquer futilidades que o plano possa nos oferecer, que o planeta está cheio e que nos oferece. Emmanuel diz que o homem ou a mulher que desejem ao mesmo tempo ser pais e gozadores, além de ser pais, gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Então quer dizer que nós ganhamos um cargo elevadíssimo na empresa. Nós vamos gerenciar um grande setor da empresa. O dono da empresa nos deu esse cargo. Ele espera muito de nós. E no primeiro dia de trabalho, nos primeiros dias de trabalho, eu decido que eu tenho que sair mais cedo, que eu tenho que chegar mais tarde, que eu tenho que parar no meio do trabalho para assistir TV. Ou quem sabe para jogar um jogo. Trabalho é trabalho. Missão dada é missão que deve ser cumprida. Então não adianta eu querer ter os prazeres da vida, me locupletar com eles e ao mesmo tempo cumprir uma missão tão complexa quanto essa. É importante, sim, nós sabermos a grandiosidade do que é ser pai. Para todos nós. É um dos grandes setores que nos foi confiado da vida. Porque Deus está nos dando a chance de fazermos o que Ele faz por todos nós. Dedicar amor e cuidado a um ente que está sob a nossa tutela. Emmanuel ainda diz que só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Então, empregar todo o nosso esforço nessa tarefa é nós garantirmos a certeza de que nós usamos todas as nossas fichas e que as chances de darem certo, de dar certo essa tarefa, são muito maiores. Muito maiores do que se nós entregarmos em algum momento essa tarefa ao léu, ao nada, ou pararmos, desistirmos, darmos um tempo. Não tem como dar um tempo numa tarefa dessa sem termos algum prejuízo num futuro. Com relação a esses prejuízos, o que normalmente acontece hoje nessa relação entre pais e filhos? Sempre aconteceu, normalmente, quanto mais antigo é o tempo, na nossa ordem cronológica, menos acontece. Mas hoje se vê bastante, nos dias atuais. A troca, a inversão dos papéis. Por quê? Nessa relação de pais e filhos, quais são as duas grandes leis que vão constituir o maior acerto, a boa relação? Primeiro, cabe aos pais a responsabilidade pela educação dos filhos. E aos filhos cabe a obediência. Quando nós invertemos isso, não dá certo. Quando nós, pais, nos colocamos no patamar de amigos dos filhos, somente amigos, aí nós estamos criando um problema.
Não é que o pai não deva ser amigo do filho. Muito pelo contrário. Deve ser amigo sim. Mas se colocar somente como amigo, perdendo a autoridade de pai, pode haver aí o início de um conflito futuro. Porque o pai é superior. Nessa relação ele é superior. E normalmente é, em alguns momentos, imprescindível utilizar dessa autoridade sempre com amor, mas dependendo do espírito que advém no nosso círculo familiar, é importante agir com energia junto a esse amor. É importante mostrar que agora é o momento de fazer tal coisa, agora não é o momento de fazer tal coisa. É necessária essa voz ativa, alguém que coloque as regras, porque não sabemos se está vindo aí um espírito bastante desobediente, que num passado, por conta da quebra de regras, é que ele acabou se atirando no poço dos insucessos, do aumento de dívidas nessa escala espiritual. Então, nesse momento, para esse tipo de espírito, o grande ato de amor do pai é impor-lhe as regras, sempre com amor, nunca deixando de amar. Porque regras, limites, autoridade em excesso, sem amor, vira autoritarismo e não autoridade. E nós não precisamos de autoritarismo dentro de um lar, desde que se crie o respeito da maneira como deve ser. É interessante o quê? Observando essas duas leis importantíssimas na relação entre pai e filho, que quando falamos da responsabilidade, da orientação que os pais têm para com os filhos, os pais precisam, dentro disso, passar valores sociais, morais e religiosos, ensinar o respeito, a honestidade, a fidelidade, dentre outros valores que nós podemos empregar aí. Esse é o papel do pai. Custe o que custar. Se o filho hoje ficar bravo porque eu estou tentando mostrar o que é honestidade, paciência. Mais tarde, isso vai valer muito a pena. Esse dia em que ele, teoricamente, não esteve feliz, vai valer muito a pena no calendário da encarnação. Porque todos nós precisamos, mais cedo ou mais tarde, de limites. Porque nós costumamos ir sempre além no que nos compraz, com relação aos prazeres do mundo. Então, os limites são necessários. Agora, passar todos esses valores, ensinar o que é bom aos filhos, só teoricamente não vai resolver. É compromisso do pai a orientação, mas se for só com palavras, não vai adiantar. Porque um ponto importantíssimo nessa relação, que deve ser sempre observado, é a autoridade moral. E essa autoridade moral só é conquistada de fato quando se exemplifica aquilo que fala. Porque se eu digo para ser honesto, mas eu não sou, estou perdendo a minha chance de conquistar essa autoridade moral sobre o filho na relação. Tão sadia que é essa autoridade moral. Se eu digo para ser bondoso e eu não sou, estou criando um conflito na cabeça daquele ser que não entende por que eu digo uma coisa e faço outra. Então é importante, mais que a teoria, o exemplo, porque senão
nós estaremos ensinando a metade e o contrário ao mesmo tempo. O exemplo, então, ele é fundamental. E vai chegar um dia que vai ser necessária a correção. Se o espírito for mais rebelde, quem sabe com um pouco mais de energia, mas não descuidando do amor, como dissemos antes. Mas se o espírito for rebelde e observar que o pai está sendo contrassenso naquilo que pede e que faz, ali pode haver o começo de uma contenda, de uma briga, porque o espírito rebelde não aceita que ele não possa fazer o que o pai faz. E aí? Como sair disso? Como sair desse problema que o próprio pai está criando na relação, na célula familiar? Então é importante não descuidar do exemplo. No livro O Espírito da Verdade, esse livro é de autores diversos, a cada capítulo um espírito dita alguma mensagem. Lá no capítulo 16, chamado Educação, o espírito André Luiz traz alguns referenciais. Só ainda sobre esse livro, para quem possa querer observar a obra, lá na apresentação do livro, O Espírito da Verdade, nós encontramos um referencial muito legal a respeito das obras básicas e de obras complementares que comentam essas obras básicas. E o Espírito da Verdade é uma delas. O Espírito da Verdade, ele comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Então são temas relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Religião dos Espíritos comenta o Livro dos Espíritos, o livro Seara dos Médiuns comenta o Livro dos Médiuns, o livro Justiça Divina comenta o Céu e o Inferno. Então ele faz parte de 4 obras que comentam as obras básicas. E lá no capítulo 16, André Luiz vai nos dizer que o amor é a base do ensino. É a base. Quando se constrói uma casa, sem a base, não conseguimos arquitetar nada. Então, professor e aluno, cooperação mútua, nos diz a André Luiz. Existe essa permuta. E o pai é um professor também no lar. Ele é o primeiro professor. E essa cooperação mútua existe porque só se forma o professor quando nasce o filho. Não existem professores prontos, não existem pais prontos. Quem é pai, quem está nos ouvindo nesse momento e é pai, vai lembrar, por exemplo, da primeira gestação. Quem teve a oportunidade de ter mais de um filho vai lembrar que na segunda, nossa, foi totalmente diferente do que na primeira. Porque quando surge um filho, surge também um pai. É necessário aprender. Ah, mas tem tanto conhecimento que vem dos avós, dos parentes, dos próprios canais de conhecimento, revistas, jornais, hoje a internet. Nada disso substitui a vivência, o empirismo, aquele conhecimento dia a dia, que nós vamos aprendendo realmente com a dor, com a alegria, com o choro, com a contenda, com tudo isso. Porque nós podemos experimentar tudo isso numa relação pai e filho, para que nós, numa próxima oportunidade, tenhamos mais experiência, mais currículo para apresentar ao novo aluno. André Luiz diz que o autoaprimoramento será sempre espontâneo, disciplina excessiva, caminho da violência. Autoritarismo. Equilíbrio sempre é a chave, em tudo, inclusive nesse tipo de relação tão elevada como é a de pai para filho, de mãe para filho.
É importante também nós lembrarmos que, nesse caso de não exagerar na violência, nas palavras, nas broncas, é importante dosarmos o sal da energia e o mel da brandura nesses condimentos da educação. Porque só assim nós conseguiremos ter maior êxito nessa missão que nos foi confiada. André Luiz ainda diz que egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. E aí nós poderemos dar mais passos com firmeza. Porque quando o Evangelho ele adentra o coração dos pais e dos filhos, nós temos mais oportunidades de fazer o que é certo, de utilizar o amor em toda e qualquer atividade ou situação adversa que nós não conhecemos, algo novo que vai acontecer nessa relação. Se nós tivermos o amor, nesse momento, certamente uma decisão muito boa nos aparecerá. Então, não tem como fugir disso. Quando o operário do sentimento, o coração, emite coisas boas, ou seja, quando o Evangelho entra no operário do sentimento e esse operário leva para a consciência aquilo que é bom, na hora daqui do executor, daquele que manda dar as ordens, tudo sai da melhor maneira possível. Tudo sai da melhor forma possível. As resoluções, elas são muito mais amenas, brandas e eficientes. Toda aula deve nascer do sentimento, diz André Luiz. Automatismo na instrução, gelo na ideia. A educação real não recompensa e nem castiga. Então, automatismo é uma palavra que hoje nos assusta porque é real. Ela é presente. Hoje, para que nós possamos sair do estresse, da ansiedade, daquela vida corrida, existe algum momento do nosso dia que o corpo ou que o ser precisa entrar nesse automatismo, para que nós não venhamos a sofrer toda essa carga extra que está acumulada a nós. Que pena quando a parte do automatismo entra bem na hora de educar. Porque quando nós, ao invés de estarmos com o nosso filho ou passarmos alguma coisa boa, preferimos a série, preferimos algo que nos compraza, quem sabe a verificação das redes sociais, estamos deixando de regar uma plantinha que precisava daquela água, porque todo dia, se você regar um pouquinho as plantinhas, nós sabemos que elas ficam muito mais vivas, muito mais saudáveis. Moralmente falando, também. Se nós descuidarmos em algum dia daquela plantinha que nós estamos cuidando ali dentro do nosso lar, pode ficar despedaçada, pode faltar alguma fibra necessária para suportar algum vento que venha num futuro a passar próximo dessa planta. Talvez o nosso filho nunca esteja preparado para encarar mesmo as dificuldades se nós descuidarmos bastante dessa educação e levarmos sempre ela no automatismo. Então, André Luiz faz com que nós nos atentemos a isso. Gelo na ideia do filho é algo que pode acontecer e na hora que ele tem que resolver alguma situação, ele não vai saber para onde ir.
por onde sair. Os desvios da infância, ainda diz o Espírito, e da juventude refletem os desvios da madureza. É aquilo que nós fizemos a correlação do Espírito Simeão lá no início. Reconhece-se a educação dos pais pelo comportamento dos filhos. Se hoje os filhos se apresentam de maneira deseducada, talvez nós não tenhamos empregado o esforço necessário. Não é que tenhamos feito errado, de maneira alguma. Mas talvez nós não tenhamos colocado tudo aquilo que nós temos de potenciais em cima dessa tarefa tão importante. Porque o espírito pode ser rebelde, o espírito pode ter as suas dificuldades, mas eu nunca vou saber, até desencarnar, o que eu poderia ter feito além do que eu fiz para que hoje o meu filho tivesse uma melhor postura, uma melhor conduta. Então, na hora de fazer uma missão tão relevante, tão grandiosa quanto essa, não poupar esforços é uma regra que vai nos levar à maior chance de acertos. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, a primeira escola, primeiros professores os pais, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. E complementa André Luiz, dizendo que os pais e educadores, se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Quando nós, enquanto pais, professores, que temos esses alunos maravilhosos dentro do nosso lar, os nossos filhos, que tanto amamos, empregamos o Evangelho nessas aulas, é como se nós tivéssemos na nossa sala de aula disponíveis para o processo pedagógico as melhores obras, os melhores livros do mundo, para que eles pudessem consultar, para que nós pudéssemos utilizar no aprendizado desses que estão realmente aprendendo, que estão construindo o seu caráter. É como se nós tivéssemos a melhor tecnologia, os melhores projetores multimídia para apresentar aquele conteúdo que deve ser apresentado à consciência, para construir os valores desse espírito. O Evangelho é comparado aos melhores recursos que nós podemos ter numa sala de aula. Então, por que trabalhar sem livros, apenas com a experiência, se nós podemos ter os melhores livros do mundo nessa tarefa grandiosa? Por que não inserir o Evangelho de Jesus nessa missão tão importante que nós temos enquanto pais? Sem sombra de dúvidas, vai facilitar o aprendizado do filho. Tem uma história de um velho sábio e um aprendiz. Um dia, num determinado local, o aprendiz empurra a porta pesada para entrar ao recinto e lá procura o velho sábio. Dentre um dos aposentos, encontra o ancião sentado a uma escrivaninha com livros tão velhos quanto sua idade. O ancião usava uma touca, estava numa sala com pouca luminosidade e lá fazia anotações naquele livro. O aprendiz pediu licença com muito respeito, pediu a atenção ao velho sábio dizendo: mestre, eu gostaria de saber o real sentido da vida. O senhor poderia me explicar? Eis que o velho sábio, sem falar uma palavra, olhou para o discípulo, pegou a sua mão, apontou para um pano que estava no chão e logo após apontar para o pano, apontou para uma janela bem acima da sala.
O discípulo fez a conexão, pano, janela, olhou para a janela, estava cheia de sujeira, de pó, impedindo a entrada do sol. Estava realmente péssima a situação da janela. Então, o discípulo pensou: já sei o que eu tenho que fazer, mestre. Muito obrigado. Foi lá, pegou o pano, subiu numa escrivaninha pesada de livros que tinha ali, alcançou a janela e começou a limpeza. Limpou até que conseguiu fazer com que o sol entrasse ao recinto e deixasse a sala muito mais iluminada. E aí, sem que o velho sábio ainda falasse alguma coisa, o próprio discípulo redarguiu dizendo: mestre, muito obrigado. Eu entendi o que o senhor quis me dizer. Devemos nos livrar de tudo aquilo que não permita o nosso aprendizado. Buscar retirar o pó dos preconceitos e as teias das opiniões que impedem que a luz do conhecimento nos atinja. Só então poderemos enxergar as coisas com mais nitidez. Logo após isso, o discípulo se despediu do velho sábio e, quando já ia porta fora, o ancião deu uma pequena e doce risada e levemente disse: mais importante do que aquilo que alguém mostra a você é o que você enxerga. Na verdade, eu só queria que ele cobrisse novamente a janela com o pano que havia caído. Então, o discípulo entendeu algo muito mais sublime do que aquilo que o velho sábio realmente o havia pedido a fazer. É importante nós darmos o nosso máximo de exemplo, positivamente falando, para que os filhos que nos observam possam entender da melhor forma possível. Às vezes melhor ainda. Quando nem nós, pais, acreditamos em nós, lá vem o filho e faz um elogio que nos surpreende. Como, por exemplo, o pai trabalhava em determinada escola e sempre sobrava em determinado dia uma quantidade X de sopa. Esse pai levava para casa porque havia um consenso entre os funcionários para que não fosse desprezada aquela alimentação ao nada, ao lixo. Então era dividido entre os funcionários e o pai levava para casa essa alimentação. O filho gostava muito da sopa e sempre que recebia essa sopa era um motivo de felicidade, mesmo que ela fosse requentada. Era algo que lhe chamava a atenção. Depois de anos, numa conversação, o filho puxa aquela história. Quando o pai já está aposentado, velhinho: nossa, pai, era tão boa aquela sopa que você trazia, lembra? Era maravilhoso. E o pai, às vezes, quando saía com o pote, só pensava no filho. Só sabia pensar realmente que alguém estava esperando em casa e que esse alguém é toda a fonte de amor que pulsava em seu coração. E lá, nunca na sua consciência ia imaginar que o filho havia guardado aquilo como um grande exemplo, como algo positivo. Então, às vezes, os nossos filhos nos surpreendem. Mãe, era tão legal quando você fazia isso. Pai, foi tão legal aquela tua atitude. E nós, nos colocando para baixo, temos essa mania de nos colocarmos para baixo, olhando apenas os nossos defeitos. Isso todo mundo tem. Agora, as virtudes, nem sempre nós conseguimos observar todas. E quando vem de fora, isso é um estímulo maior ainda. Quando alguém observa o que você está fazendo de bom,
é como se fosse um abastecimento, um combustível a fazer com que continuemos nessa estrada de bons exemplos daquilo que nós vamos deixar de fato neste mundo. Somente aquilo de bom, aqueles exemplos, aquilo que as pessoas que estiverem à nossa volta observarem e concluírem que foi bom é que vai restar como boas lembranças, como boas ações, como boas obras de todos nós. Na relação de pai e filho, nós falamos da troca de papéis, da responsabilidade na orientação dos filhos, que é do pai. Mas falamos também da obediência, que é parte do filho. Cabe ao filho obedecer. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos poder observar tamanha importância desse respeito, dessa honra que devemos emitir aos pais. Por quê? Nós todos, filhos, pedimos a oportunidade de entrar na sala de aula que eles lecionavam. Nós é que pedimos a oportunidade de estudar lá com eles. E eles, professores, abriram a porta da sala de aula para nós. Então, nada mais justo do que olhar o pai e a mãe, lembrar de cada um deles com gratidão, com o sentimento mais amoroso possível, porque mesmo com tantas dificuldades, mesmo com um aprendizado muito parco, alguém abriu a porta da sala de aula para nós e nos ensinou o que pôde para que hoje nós estejamos onde nós nos encontramos. Então, vai chegar um momento em que esses professores vão se aposentar. Os nossos pais ficam velhos. E aí é o momento de nós mostrarmos aquilo que nós aprendemos. É o momento de nós usarmos a mesma base que eles utilizaram na construção do ensino deles, o amor, agora de volta. Porque eles vão precisar de nós. Eles vão precisar do nosso amor no momento em que eles não puderem mais fazer atividades básicas. Porque o corpo envelhece, os reflexos não são os mesmos, a velocidade não é a mesma, mas o jovem, nessa aceleração constante, às vezes não consegue respeitar a velocidade do pai. Não consegue lembrar que este ser, muitas vezes, deixou de fazer algo na sua velocidade porque precisava pegar você no colo. E aí entra também o amor sublime dos filhos que não tiveram a boa educação dos pais por um motivo lá que seja. Não importa. Se conseguiram construir esse caráter de maneira autodidata, se conseguiram sozinhos, entre aspas, chegar até onde chegaram, amando, construindo sua família, por que não colaborar também com aqueles pais que, entre aspas, nos deixaram sem orientação no momento da infância? Nós não sabemos que tipo de relação no passado nós tivemos. Nós não sabemos o porquê daquele esfriamento da relação entre pai e filho. Nós não sabemos. Por que não partir de nós? É a construção desse elo tão necessário ao longo das experiências em que estivermos juntos com esse espírito que hoje nós chamamos de pai ou de mãe. E acima de tudo isso, nunca esquecer, principalmente aqueles que já têm os pais mais velhinhos, que já conseguem observar algumas rugas no rosto do papai ou da mamãe, lembrar que talvez cada ruga dessa possa significar um amor indescritível para conosco ao longo da vida.
se nós olharmos as rugas e lembrarmos disso, certamente um envolvimento amoroso encobrirá ambos e nós tornaremos a relação ainda melhor. Então, lá no livro Consolador, na questão 110, Emmanuel responde a uma pergunta que diz o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Emmanuel diz: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Não tem como colocar sob a responsabilidade da escola aquilo que deve ser feito nessa primeira instituição educacional, que é o lar. Aí receberão os espíritos as bases morais para que consigam se tornar cidadãos de bem. Acima de tudo, um homem, um humano que pense nos outros. E para encerrar a nossa tarefa, nós vamos trazer aqui para todos nós uma poesia do espírito Casimiro Cunha, psicografada por Francisco Cândido Xavier, sob o nome Carta aos Pais, e que vai nos trazer um perfume muito especial sobre o tema de hoje. Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho, a tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não olvides ou não esqueças teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos, a educação tem segredos que devem ser estudados desde o tempo dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências, procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. E nessa missão de paz, o nosso sócio maior está sempre conosco. Na hora da dúvida, não deixemos de pedir ajuda a quem sabe muito mais do que nós, infinitamente mais do que nós. Muito obrigado.